Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão aprendendo com a oração, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o texto de São Marcos, capítulo 9, do versículo 14 a 29, a cura do menino epiléptico. Quero lembrar que esse texto, se tratar um texto da questão da oração, nós devemos ter a centralidade não a partir do menino, mas a partir de Jesus, do diálogo do pai do menino e dos discípulos. Porque o fundamento desse texto é o sentido da oração. Então nós vamos primeiro ouvir o texto, a leitura do texto, e depois nós vamos criar um espaço para a nossa oração. Orar é unir-se com Deus. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem o espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão, ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração." Este é o texto da nossa oração. Nós queremos deixar alguns detalhes de reflexão, porque nós vemos o seguinte: diz o texto que quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos. Então, ao grupo de Jesus, Pedro, Tiago e João, Jesus que estava lá,
No monte onde ele transfigurou, onde estavam presentes esses discípulos, Jesus agora, volta para o meio dos seus discípulos, os outros que ficaram. Então aproxima deles aqueles que estavam na montanha, Jesus, Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos estavam rodeados por uma multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles, com os discípulos. E Jesus perguntou: o que é que vocês, isto é, aqueles que ficaram, não Pedro, Tiago, João e Jesus, aqueles que ficaram, o que é que vocês estão discutindo com eles? Eles aqui se referem aos doutores da lei. Então, aí vem esse diálogo. O importante é nós sempre atermos a este diálogo, ao detalhe desse diálogo. É claro que os sinais todos desse menino são sinais de uma doença chamada epilepsia. Vamos lá. Este texto é muito sugestivo, numa perspectiva teológica. Vemos como os personagens, isto é, o pai do menino epiléptico, o grupo dos discípulos que dialogam com Jesus, as petições precisas feitas a Jesus e os mestres da lei. O texto tem o seu ensino central na pouca fé do pai do menino e dos discípulos, embora cada um passe através de realidades diferentes. O pai do menino manifesta em seu diálogo com Jesus sua fé frágil, sua fé pequena, no pedido da cura do filho, e que depois ele se dirige com humildade ao Senhor Jesus e suplica sua ajuda. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus corrige amavelmente as palavras deste pai. Se podes, tudo é possível para quem tem fé. Jesus pede ao pai deste menino que creia. Pede algo que ele mesmo deve fazer, isto é, o pai do menino, para obter a cura do filho. É a fé do pai que vai conduzir à cura do filho. Então o pai compreende e clama: eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus iniciou por curar a fé frágil do pai. Em sua simplicidade, o clamor do pai da criança mostra abertura, desejo de ser ajudado, no seu humilde ato de fé. E, ao mesmo tempo, se volta reconhecendo por meio de um pedido, confiando aquele único que poderia ajudá-lo, que é Jesus. No final do relato, quando os discípulos estão a sós com Jesus e perguntam sobre o motivo de seus fracassos na cura do menino, eles diziam: por que não conseguimos expulsar o espírito? É o versículo 28. Jesus respondeu-lhes: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Versículo 29. Então, esse texto tem duas coisas importantes: a fé, a oração. O objetivo era a cura do menino. Mas antes de curar o menino, era preciso curar o pai na sua fé, para que através da fé ele obtivesse aquilo que procurava em Jesus. Jesus lhe concederia. Então, diante disto, a vitória sobre o adversário que escravizou o ser humano não está no resultado da inteligência humana ou de uma técnica especial. Às vezes, a soberba humana de querer demonstrar o poder sobre determinadas situações nada mais é do que o interesse de obter também vantagens pessoais sobre aquilo que se faz. Mas essa realidade, essa vitória depende unicamente da ação misericordiosa de Cristo.
a quem o ser humano se abre por meio de uma oração plena, cheia de fé. Então, diante desse texto, nós podemos rever. Muitas vezes queremos a realidade, o benefício, as orações em favor dos outros, mas esquecemos que, ao ajudar os outros, nós precisamos também ajudar primeiramente a fazer o passo da fé conosco, fortalecer a fé, para que a nossa oração tenha objetivo e sentido. Procure fazer a leitura do texto e procure ler. Tente fazer mentalmente a cena que você lê. Tente atualizar essa na sua mente. Procure ver a impotência do Pai, a impotência dos discípulos na cena. Procure também ver o sofrimento da criança, a dor que a criança passa. Depois, o filho sofre porque está enfermo, a epilepsia. O pai sofre porque ama o filho. É uma situação de muita angústia. Procure refletir sobre o diálogo do pai e da criança com Jesus e a sua resposta amorosa, a resposta de Jesus para este pai. Ele está querendo uma coisa, mas ele deve primeiro fortalecer a sua fé. Procure refletir o diálogo de Jesus com seus discípulos. A fé humilde, confiante no encontro com Jesus. Reflita. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Isso aqui serve para uma boa oração, não só da nossa revisão. Queremos tanto bem aos outros, mas também primeiro precisamos também nos curar nessa atitude de busca de fortalecer a nossa fé, para que na busca de Jesus a nossa oração seja atendida, correspondida. Para uma boa oração se deve ter fé em Cristo e sempre manter a humildade. Toda arrogância se opõe à fé, toda arrogância se opõe ao efeito da oração, porque a oração só pode ser feita onde a fé é a motivação que dá sentido àquilo que se reza na centralidade de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.